Covid, a gente poder estar aqui reunido é incrível. É o primeiro evento que eu estou pós-Covid e é a primeira vez que eu encontrei a Úrsula desde 2020, né, Úrsula? A gente não tinha se visto nunca mais, né? Não, obrigado, gente. Obrigado pela recepção. Obrigado. É isso, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Então, eu viria aqui em 2020 com o Wendel. Aí veio a pandemia, tivemos que cancelar. Esse ano o Wendel já veio. E como diz o Robson, a gente não se via desde então também. Então, vou pedir desculpa, gente, eu tô bem rouca. Eu saí ainda não, porque ainda tô com uma laringe traqueite aguda. Saí de um Covid pela segunda vez, porque eu sou dessas, tenho mais de uma. Mas viemos aqui com muito carinho para interagir com vocês, conversar, tirar foto e tudo mais. Bom, então, como é de praxe, eu sempre gosto, já que é a primeira vez de vocês aqui em Fortaleza, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de origem de vocês, né? Como vocês começaram na dublagem, quem iniciou vocês. Eu sei que vocês já devem ter contado isso algumas vezes em outros lugares, mas em Fortaleza, como é a primeira vez, eu gostaria de uma historiazinha, né? O Robson falou para eu começar porque eu sou mais longa, mais velha. Bom, esse ano fiz 43 anos que eu dublo já. Pouco tempo, né? Provavelmente o dobro da idade de um monte de gente que tá aí, ou mais. Na verdade, eu comecei a dublar porque eu já fazia televisão, teatro, comercial. E a gente foi convidado porque na época praticamente não tinha criança na dublagem. Então nós começamos os 5 juntos, né? Porque sou eu mais 4 irmãos. E depois de um ano ficou só eu, o Wendel e o Ulisses, que vocês devem conhecer. E de lá pra cá vieram muitas dublagens. A diretora, eu estou há mais de 20, eu não vou lembrar certo a quantidade de anos. É que esse ano faz 43 a dublagem, mas de direção tem mais de 20 também. E isso. Ele falou que era mais longa, né? Eu fui resumindo. Da Úrsula é mais longa, porque imaginem só, eu vou falar que a voz da Úrsula marcou a minha infância. Eu posso dizer que eu cresci escutando a Úrsula. Mas gente, ó, eu dublo há menos tempo, eu dublo há 17 anos, vai fazer 17 anos agora, já Úrsula. E quando eu comecei a dublar, a Úrsula já dirigia. Então eu dublei coisas com a Úrsula lá quando eu comecei a dublar, né? Então agora, 17 anos de dublagem, de direção um pouco menos, acho que uns 10 anos dirigindo dublagem, mais ou menos já também, por incrível que pareça. Acho que eu tinha uns 7 anos de dublagem quando eu comecei a dirigir. E assim, Sasuke, eu sempre vou falar do Sasuke, porque o Sasuke é o mais famoso, né? É o que acho que todo mundo mais ouviu foi o Sasuke, embora tenham muitos outros, né? Mas o Sasuke foi um presente e acho que foi uma confirmação de carreira pra mim. Porque eu comecei a dublar, eu já tinha feito alguns personagens até grandes antes do Sasuke, mas eu tinha 5 meses de dublagem quando eu ganhei o teste para dublar o Sasuke. Isso é muito pouco tempo. Normalmente as pessoas dublam por 5 anos, 6 anos para pegar um personagem desse. E comigo foi muito rápido, né? E o Sasuke é um personagem que então me acompanha por toda a minha carreira. Já vai fazer então 17 anos daqui a pouco que eu faço o Sasuke já, né? E é um personagem muito querido pra mim. Mas a dublagem é isso na minha vida. Hoje a gente está formando uma máfia na dublagem, né? Uma nova máfia. A minha esposa Camila, dubladora também. E o meu filhinho também dubla. Ele tem 8 anos agora, mas ele começou a dublar com 2 anos e meio. Foi a primeira vez que ele dublou. E ele dublou o Encanto agora, ele fez o Antônio do Encanto. E a dublagem, a minha história na dublagem é meio misturada, porque eu comecei a dublar não criança, né? Eu já tinha 19 anos já, mas tudo que eu construí, a minha vida toda é misturada com a dublagem, assim. A dublagem faz parte, é uma parte muito importante da minha vida, assim. Eu amo dublar
E chegar em lugares como esse, com tanta gente que conhece a nossa voz, é sempre impressionante. Porque a gente não tem noção do alcance que o nosso trabalho tem, assim. Eu costumo dizer que talvez quase todo brasileiro já tenha me ouvido em alguma coisa, mas não sabe quem eu sou. Mas eu não tenho noção do que é isso. Não dá pra ter essa noção exata, assim. Chegar e sentir o calor de tanta gente, assim, é emocionante, gente. É isso, pessoal. Esse é um pouquinho aí da história do... Ó, já temos uma história, que a primeira vez que eu ouço num palco, ó, o pessoal falar pra mim, passei minha França te ouvindo. Né? Porque não a gente ouve, né? Então já temos isso aqui. Ó, cuidado quando vocês se manifestaram do filhinho do Robson, Lucas, que já trabalhou comigo também. Ele chora, hein, gente? Ele se controlou aqui pra não chorar de emoção, vocês batendo palma pelo trabalho do Lucas. Então, pessoal, vamos começar a falar sobre Naruto. Tudo bem que a gente não vai falar só sobre isso, mas é um pouquinho do foco, né, do nosso bate-papo, porque é o que trouxe vocês aqui, de certa forma. Primeira pergunta. Como foi para vocês? Eu acho que na época vocês já tinham uma noção assim em relação a Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, né, que animes bombavam, iam para eventos e tal. Quando vocês foram fazer o teste pro Naruto, vocês imaginavam que era uma coisa de sucesso que vinha por aí? Não, eu vou contar primeiro, porque o Robson já falou um pouquinho. Na verdade, ele estava começando. Ele ganhou um presente que é muito difícil mesmo de ganhar com 5 meses de carreira. Eu, na verdade, eu só fiz o teste do Naruto quando todos os moleques da dublagem tinham feito e não aprovaram nenhum. Aí eles começaram a fazer teste com mulheres que faziam menino. E mesmo assim eu fui a raspa do tacho. Porque como eu dirigia já na Alamo o dia inteiro, das 9 da manhã até 6h30, que na época eu trabalhava, todo mundo achava que eu não teria tempo. Quando a Viz não aprovou ninguém, me chamaram para fazer o teste. Só eu fiz 5 vezes o teste do Naruto. Na última eu já estava de saco cheio de fazer, de verdade. Eu falei, caramba, porque eles falam assim, gostei da cena tal, mas quero ver a cena Y. E o teste do Naruto, eu não sei do Sasuke, depois do Robson pode falar, era gigantesco. Eu brinquei assim, eu estava dublando o episódio, porque era muito grande a cena. Aí no último teste, São Paulo é muito longe, muito trânsito, né? Pediram para ele fazer de novo, eu não tinha mais horário. E aí, o único horário que eu tinha era a hora do almoço. Então eu tinha 1 hora para atravessar a cidade, fazer o teste e voltar para a direção. Aí eu falei, gente, eu tava com preguiça, não, vou ficar sem almoçar, não quero. Aí falaram assim, a série é boa, a série é grande. Dublador adora essa frase, série é grande. Foi o motivo que eu tive. Inclusive foi o Wellington Lima, que faz, né, a Raposa, que falou pra mim, vai que a série é grande. Aí eu fui nessa última vez, fiz o teste e fui aprovada. Na verdade, eu soube pela internet que eu ia fazer o Naruto. Eu até achei que era piada, depois que eu recebi oficialmente o comunicado pelo estúdio. Mas Úrsula, eu não fazia ideia, apesar de já fazer Dragon Ball, eu não fazia ideia do tamanho do Naruto, de verdade. Eu fui descobrir com o tempo, né? A única coisa que eu lembro é que, primeira vez que eu gravei, eu fiquei totalmente rouca, perdi a voz por 3 dias, porque tinha que colocar no lugar, e aí, se você coloca no lugar errado, arranha, né? Aí eu arranhei a garganta de vez. E ele só grita. No clássico ele só gritava. E aí foi isso, a minha história com o teste do Naruto foi assim. E aí, ou seja, eu passei o rodo em todos os meninos da dublagem. Gente, não, que falou que eu tava emocionado quando falou do Lucas. Gente, eu tô emocionadíssimo de estar aqui com vocês hoje. Real assim, porque é a primeira vez que eu tô indo a um evento depois... Nossa, depois de chorar, gente.
Gente, eu vou falar, o Robson estava internado dentro de casa praticamente nesses 2 anos. A última vez que eu cruzei com ele, eu quase matei ele do coração. Eu falei, aqui você veio, né? No estúdio ele não vinha. E então acho que para ele sair hoje, pegar um avião, chegar, encontrar tanta gente, né? E tanta gente que veio prestigiar, eu entendo que ele esteja emocionado. Agora eu tenho que conseguir falar, né? Bom, então está sendo muito emocionante estar aqui mesmo depois de todo esse tempo. Mas a minha história com o Naruto, agora vamos ter revelações agora, Úrsula. Hoje eu tô querendo revelar. Já falei que cresci ouvindo a voz da Úrsula. Eu vou contar uma coisa, ó. Antes de começar a dublar, teve uma vez que eu falei assim, deixa eu ver essa história de dublagem, o que significa. Eu achei um vídeo da Úrsula dublando, fazendo a voz do que ela faz no Rugrats, é o Chuck, do Chuck. Eu falei, olha que legal, né? Eu nunca te contei isso, né? Agora uma nova revelação, gente, já que estamos em dia de revelações aqui. Antes do Naruto, o estúdio que dublou Naruto dublou uma série que chamava Zatch Bell, tá? Foi um pouquinho antes. E aí tava tendo teste pro Zatch Bell e falaram assim, Robson, não estão aprovando todas as vozes, porque foi a mesma coisa que o Naruto. Vai lá, eu tava começando a dublar, né? Vai lá e fala, queria fazer algum teste, que ele vai te colocar em algum teste. O Marcelo falou isso, a Fernanda Bulara também. E eu falei, gente, e a Úrsula sabe, eu não sou entrão, eu sou reservado, eu não gosto de... Eu falei, não vou, né, só vou se me chamar. E aí eu não fui. E aí passaram uns 2, 3 meses, sei lá, aí chegaram os testes de Naruto. E aí falaram de novo, Robson, não perde a oportunidade, vai lá e pede pra fazer o teste. E eu falei, será? E eu já conhecia Naruto, gente. Porque eu tinha terminado o colegial fazia pouco tempo, e um amigo meu na escola me deu um CD com uns 20 episódios de Naruto e eu já tinha assistido. Então eu já tinha mais ou menos ideia do que era a série. E aí eu falei, eu acho que eu vou lá fazer o teste. Tomei coragem e fui eu fui pedir o teste, Úrsula. O cara lá do estúdio chamava César, super querido, sumiu, faz tempo que a gente não vê, mas queridíssimo, adoro o César. Fui lá no estúdio e falei, oi César, tudo bem? Tá tendo o teste da série Naruto aqui? E eu quero fazer. E aí ele falou assim pra mim, mas que personagem será que eu colocaria, você? Eu falei, eu conheço a série. Eu posso fazer teste pro Sasuke. Vejam bem, eu me coloquei pra fazer o teste, praticamente, gente. Eu não tô entendendo. E aí eu fiz o teste do Sasuke, e aí ele falou, faz o teste pro Naruto também, já que você tá aqui. E ninguém tava sendo aprovado. Não deu certo fazer o Naruto. Eu consigo fazer umas vozes infantis, né? Eu já fiz várias com a Úrsula, inclusive. Mas não era o timbre que precisava pro Naruto, né? E aí eu fiz o teste pro Sasuke 4 vezes também. Foram 4 rodadas. Na última vez que eu fiz o teste do Sasuke, eu dublei quase que o episódio inteiro. Eu acho que foi o episódio 5. Ou, não lembro agora. Dublei o episódio quase que inteiro. E aí veio a aprovação. Eu soube pela internet também. Na época, meus caros, muitos de vocês eram muito pequenos. Quem aqui lembra do Orkut, por acaso? Meu Deus, mais da metade não sabe o que é o Orkut. O Orkut é o Facebook do passado, minha gente. Lá no Orkut que me avisaram que eu tinha ganhado o teste do Sasuke. E foi pela internet que eu soube também. Uma loucura, assim. Já tava recebendo ameaças já. Duble o Sasuke bem. Se você não dublar bem, você vai ver. As pessoas mandando assim, né? E eu falei, meu Deus do céu. Eu fiquei com tanto medo que eu resolvi assistir a série inteira do Naruto. Tudo que tinha antes de dublar. Então eu lembro que não tinha tudo na época, mas já tinha toda a saga clássica antes do filler. Eu já tinha até a luta da cachoeira e tal, né, do Vale do Fim. Então eu assisti tudo até lá antes de dublar, porque eu fiquei com medo de dublar mal, gente. Então eu me preparei. É isso, ó, dublador que quer fazer o trabalho bem feito, faz como o Robson. Se tem a oportunidade, ele, dá uma olhada no material antes. Mas já que é dia de revelação, já vou revelar uma coisa para o pessoal perguntar. Shippuden, quem foi o diretor?
Robson, reclamações com ele. Aí eu gravava, ele, não, só não é assim, é pra baixo. Aí eu gravava, não, só não é assim, pra baixo. Aí teve um dia que ele não abriu a boca, né? Aí eu gravando lá e ele, nada de falar. Aí acabou a escala, você lembra disso? Eu entrei na técnica, que é onde fica o diretor, né? Eu falei ele, você desistiu de mim? Ele, não, porque eu falei, porque você parou de falar pra baixo, pra baixo. Ele falou, porque agora você entendeu. Eu falei, ah, tá. Eu passei 1h30 sofrendo no estúdio, falando, putz, desistiu. Agora já era. E quando o diretor desiste do dublador, cara, não existe coisa pior. E aí, naquele momento eu tive essa sensação. Eu falei, nossa, acho que ele desistiu. É bom você ser dirigido, né? Você saber Sim. onde... Então, isso que é legal. Nós dois, eu já dirigi ele já me dirigiu. E cada um sabe se colocar naquele momento. Ele conduz, eu vou. Aí o Flenson é a mesma coisa. O Robson não é isso. Então é um trabalho muito legal de parceria. Porque a gente fala, um dia você está dirigindo, o outro você está dublando. Né? Exato. Tem que ter um respeito mútuo, né? Sim, pelo trabalho um do outro. E eu vejo essa pergunta muito assim na internet, quando eu estou olhando site, grupo de Facebook, essas coisas. Sempre vejo uma pergunta que fazem muito para o Úrsula, e eu tenho que fazer também. Úrsula, quando é que sai o resto dos episódios do Shippuden do bar? Ô diretor, quando sai o resto? Olha, a gente não sabe de verdade. Tudo bem que se a gente soubesse, a gente não poderia contar também. Mas enfim. Mas isso é uma coisa que a gente não sabe, gente. Aí o pessoal fala, ah, vocês não querem dublar. Gente, são 400 e poucos episódios. Óbvio que a gente quer dublar. Muito. Todos nós do elenco queremos. Mas é engraçado, porque assim, às vezes a gente posta coisa que não tem nada a ver. Aí vem, por que você não está dublando o Shippuden? Ué, porque não depende da gente. Ó, eu vou ser sincera, eu tenho esperança ainda, porque eu sou brasileira, eu acredito, né? Ó, porque assim, nós gravamos filmes o ano passado, né, que já saíram alguns, que a gente não esperava. Veio o Boruto, que a gente também não esperava. Isso, pronto. O Boruto é uma coisa que fica meio confuso na minha cabeça, de tipo, tão dublando o Boruto sem ter terminado de dublar o Shippuden, qual? Pois é, por isso que o que eu acredito, tá? Outra coisa que aconteceu, do Boruto, do filme. Ah, por exemplo, a Warner agora lançou o canal de anime. E ela está bombando o comercial do Naruto, com Naruto. E aí outro dia eu preciso contar pra vocês, estava em casa deitado, eu dormi com a televisão ligada. Aí eu tava começando a cochilar, falei, gente, eu tô falando comigo mesma. Era o comercial da Warner. Que eles pegaram vários pedaços do Naruto e botaram e montaram o comercial. E aí eu acordei assustada que eu tava falando comigo, achando que eu tava falando com a voz do Naruto. Então, com coisas todas, não é possível que não vai ter Shippuden, né? Teve a história da Netflix na pandemia, né? Que ela fez um vídeo falando sobre você viu, Robson? Quando foi a dublagem, eu encontrei a responsável da Netflix. Eu queria saber ela, não vem me falar do lado do Shippuden, não. Já virou meme, né? Já virou meme, isso já virou meme. Mas ó, certeza, nós gostaríamos de fazer, não é, Robson? Cara, eu adoraria fazer o Shippuden, né? E assim, depois de tudo isso que eu contei, eu fiquei fã de Naruto. Então eu assisti Naruto todo. Chegou uma hora que eu não aguentava esperar chegar o episódio do Shippuden novo, eu comecei a ler o mangá. Aí eu li o mangá inteiro. Aí o Boruto eu não assisti. Porque quando acabou o Shippuden eu falei, chega, você não vai fazer mais isso. Porque era tipo, eu ficava atualizar na página do site pra ver se já tinha chegado o novo mangá, sabe assim? Então foi uma coisa enlouquecedora, assim. Mas eu adoraria dublar o Shippuden, eu dirigi os únicos episódios de Shippuden que tem disponíveis, eu dirigi, né? Os filmes não, só os episódios. E adoraria voltar a dublar. E o Sasuke entrou muito pouco nesses episódios que a gente dublou do Shippuden. Então eu praticamente não fiz o Sasuke na versão Shippuden. O Sasuke da versão Shippuden que a gente fez foi no game depois, né? Então a gente dublou o game que
basicamente é um resumo da história inteira até o final, né? Aí tem lá, tem até uma galera que fez umas montagens, pegaram o som dos nossos diálogos do game e sincronizaram no anime para ver como ficariam essas cenas. E tem isso no YouTube, né? Então, mas eu adoraria. Então continuem insistindo, gente. Hashtag como que é que as pessoas dublagem Naruto Shippuden. Não, hashtag Naruto Shippuden dublado. Quem sabe um dia chega, né, gente? Meu, eu virei pai sem nem ter casado, caramba! E assim, por exemplo, One Piece, que vai chegar daqui a pouco nos seus 1000 episódios, a Netflix, né, tá redobrando tudo. Então, se tá tendo esperança para One Piece, vamos ter Não pode desistir, eu acho que tem que movimentar mesmo. Eu acho que foi não legal. Tipo, a própria Netflix fazer esse negócio de responder. Quando chegar nos filmes, por isso que eu falei, eu acho que já um dia bate esse tipo de. Porque o que a gente viu, pelo menos eu acho que eu vi isso, a pandemia trouxe novos fãs do Naruto. Então a gente cresceu, né? Vocês, os mais velhos, né? E agora a gente está vendo uma outra geração de criança assistindo. Então, isso é muito legal. E é isso que faz com que eles falam, não, vamos apostar e vamos dublar. Porque é custo, né? Então, por isso, assistam, sobe a hashtag aí, põe assim, hashtag Naruto Shippuden dublado, dirigido por Robson. Só uma curiosidade, o meu filho tem 8 anos, né? E ele tá super na fase do Naruto. Super na fase. Ele só assiste Naruto, só brinca sobre Naruto, tudo é Naruto. E aí o nome dele, cada um dos amiguinhos dele tem um nome de mentirinha, como se fosse um personagem do Naruto, tá? E o nome do meu filho é Sasuke. Detalhe, uma vez eu fui dirigir o filho dele e ele entrou, criança super natural, ele entrou falando assim pra mãe dele, eu não quero dublar, eu quero jogar Naruto. Aí eu ouvi, esperei ele botar o fone, ó, vai dublar, moleque, depois você joga. Cara, a esposa dele tava junto, ela falou que ele fez assim, não, tá bom, vamos dublar. Aí eu gravei com ele, era pouquinha coisa, quando terminou eu falei, agora vai jogar, tô certo. Aí você todo feliz. Ficou bonitinho. E eu queria ter visto o rosto dele, mas aí a Cami me contou, ela falou, Úrsula, ela falou, pô, obrigada. De repente ele ouviu o Naruto falando com ele em outro momento, foi muito engraçado. Olha, já que vocês fizeram confissões, eu também vou confessar. E vocês vão me julgar pra caramba. Eu comecei a assistir Naruto na pandemia. Não tem problema, o importante começou. Mas isso é verdade, eu descobri muito, até porque eu já comecei, voltei ao evento, esse primeiro do Robson, muita gente assistiu. Teve gente que reassistiu e teve muita gente que foi conhecer o anime. Então, eu descobri que eu fui companhia, eu, o Robson, né, o elenco inteiro, fomos companhia de muita gente na pandemia. Eu confesso assim, nunca foi por causa de preconceito e tal, nem nada. Mas é porque, não sei, eu acho que na época que saiu, eu não tinha ainda o costume de ir nos sites duvidosos. Gente, mas eu falo, já perguntaram, é que o Robson assistiu. Eu não assisti e nunca assisti um dublado, um episódio inteiro. Eu assisti só cenas que me mostraram do game, num evento, e 2 cenas que me mostraram aleatoriamente. Eu, particularmente, nunca assisti. E aí eu não posso falar que eu não assisti porque eu assisti dublando, né? Eu não lembro exatamente qual foi o ponto inicial, mas eu acho que eu tava com um grupo de amigos conversando, aí eu, vai, cara, assiste, dá uma chance aí e tal. Tá bom, vou assistir. Aí, qual foi a solução? Enquanto eu lavava uma louça, preparava um almoço, aí eu deixava lá no celular, ia assistindo e tal, não sei o que, então eu ia me distraindo, aí eu fui assistindo, porque eram muitos episódios, então pra dar conta de tanto episódio eu tinha que aproveitar o tempo, né, enquanto eu tava fazendo a coisa. E eu gostei bastante, eu ri pra caramba com as gritarias do Naruto.
eu fiquei, pô, realmente eu demorei muito tempo para assistir uma coisa que valia a pena ter assistido antes. É de fato muito bom. E, assim, para vocês, quando foi que vocês sentiram que era o Robson já meio que falou isso, né? Ele assistiu tudo, foi assistindo, mas você, quando é que você viu que era um anime, acho que o Shippuden também eu percebi isso, que veio essa gama de fãs, né? Assim, a repercussão que veio com os fãs. Você sabe que a gente percebe esse termômetro que o Robson falou no evento. Por exemplo, as pessoas já me conheciam, como o Robson falou, ele recebeu um recadinho no Orkut, eu também recebi, mas eu recebi só um recado mal educado. Tipo, nossa, porque eu já era o Goku, né? Aí eu falava, credo, Naruto vai ser igual o Goku, vai ter a mesma voz, né? Então, teve muito haters naquela época. Isso te preocupou na época? Não, nem liguei. Porque não era a voz do Naruto é totalmente diferente. Lógico que, gente, sou eu mesmo fazendo, mas só o tom, o jeito que ele tem é diferente do Goku. Então, óbvio que a gente sabe que a gente não vai agradar todo mundo. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou e faz parte do jogo. Mas eu descobri que o Naruto era muito querido em evento. Aí eu já ia em eventos e comecei a ir, e aí eu vi que as pessoas piravam com o Naruto. E aí eu descobri que, nossa, era muito querido. Então, pra mim, eu sempre penso que isso me traz sempre mais responsabilidades. Então, seja na hora de gravar o Boruto, seja na hora de gravar o filme, ou o próprio Shippuden, quando a gente começou, você fica com mais responsabilidade, porque tem mais gente olhando pra você, né? E foi graças ao evento, que é aqui que a gente sente esse termômetro de tipo, que as pessoas curtem, que as pessoas gostam. Quando comecei o Shippuden, eu comecei muito preocupada, de verdade. Porque o clássico era aqui em cima, né? O tom. E o Shippuden, o Robson foi, né, mudando, né? Tipo, não preciso mudar você. Eu só preciso trazer você com o tom para baixo. Então eu ficava super preocupada. Eu acho que eu sofri mais, entre aspas, a dublagem no Shippuden, porque eu já sabia o que era o Naruto. E sabia que era um novo tom e que eu precisava era uma coisa mais infantil, já. Exatamente. E o detalhe, porque assim, eles são meninos, né? Ele, o Fabinho. Então, para eles, Wagner só mudou o tom. Eu não, eu tinha que mudar e tinha que dar a velocidade, sendo a única mulher ali que eu era o homem da história ali. Então, foi bastante. Eu não sei o quanto ele percebeu, mas eu sempre gravava o Shippuden um pouco mais estressadinho. No sentido assim, putz, será que tá ficando bom? Preocupação, né? Preocupação de será que tá ficando bom? Né? Mas foi o que eu falei, eu confiei nele, na condução dele e fiz o que ele foi pedindo. Por isso que eu falo, reclamações, Robson comum. E Robson, no caso, você dublando. Você já, como você falou, você já tinha assistido e tal, mas depois que caiu no seu colo a direção da nova fase, assim, como é que foi pra você, essa que eu acredito que foi uma certa pressãozinha que você deve ter recebido de tipo, pô, vou dirigir isso aqui, tem os fãs ali, eu vou cuidar aqui da melhor forma possível. Foi uma loucura, né, porque eu já conhecia tudo, né, na época eu dirigia num estúdio, na SP Telefilme. Eu tinha saído da SP Telefilme e eu tinha acabado de começar a dirigir na DPN. Você lembra disso, Lúcio? Eu tinha começado, que era um outro estúdio, eu tinha começado a dirigir nessa semana, assim. E aí voltou a dublagem do Naruto Shippuden. Aí o dono desse outro estúdio, que foi o Naruto Shippuden, me chamou. Aí ele falou, Robson, série difícil. Das outras vezes a gente teve muitos problemas. Eu sei que você conhece tudo sobre a série. Você não quer dirigir? Aí tivemos uns probleminhas para acertar umas coisas, mas aí a gente acertou. E daí eu saí do outro estúdio que eu fiquei tipo 15 dias dirigindo no outro estúdio, porque eu falei, eu vou para esse estúdio que eu quero dirigir Naruto Shippuden.
Então eu tive o convite, eu tive que abrir mão de um movimento que tinha acabado de acontecer porque eu quis dirigir Naruto Shippuden. Porque eu falei, eu quero contribuir com essa série, né? É uma série que eu gosto e todo mundo se identifica com o Naruto de alguma maneira, né, gente? Pra todo mundo, eu acho, tem algum personagem de Naruto que é a gente, né? Que é você. O Naruto fala sobre... Acho que o grande lance do Naruto, de ele ter pegado tanto e de ele ser atemporal, e em qualquer momento, há 20 anos e agora, ele continua fazendo sucesso, é porque ele não conta uma história simplesmente que está acontecendo. Ele conta uma história sobre as pessoas. Ele conta uma história sobre amadurecimento, sobre autoconhecimento. Ele conta uma história sobre todos nós, sobre todos os demônios que nós temos escondidos em nós mesmos e que a gente precisa aprender a domar durante a vida. Que é a coisa mais difícil na trajetória de todas as nossas vidas. Entender quem são os nossos demônios e como a gente controla eles, porque senão eles nos engolem, né? Então Naruto é sobre todos nós, né? E por isso eu acho que Naruto marca a vida de tantas pessoas, né? Então eu sabia dessa responsabilidade. Teve um gosto especial, porque além de tudo isso, foi no Naruto que não foi onde eu comecei a dublar, mas foi quando eu fiz Naruto que eu falei, eu acho que eu sou dublador. Caiu a ficha, né? Foi muito rápido mesmo a dublagem comigo. Como eu falei, tem gente que demora 5, 6 anos para começar a protagonizar. O Naruto, eu estava no meu 5º mês, mas eu acho que eu já tinha feito uns 5 protagonistas já. No primeiro mês que eu estava dublando, eu já estava fazendo um protagonista. Foi muita sorte. Eu não estava bom, não. Ou seja, foi sorte mesmo. Exceção à regra, né? Não é porque, nossa, o Robson chegou dublando muito bem. Não acho que tenha sido isso exatamente. Eu acho que foi um momento com uma demanda muito grande, com uma falta de pessoas no meu tipo de voz. Eu tive uma sorte muito grande e eu consegui aproveitar essa demanda alta de trabalho para me aperfeiçoar rapidamente, acho. Eu acho que um caminho de uma pessoa que demora 5, 7 anos para amadurecer, talvez o meu tenha demorado uns 3, porque eu tive muitas oportunidades, né? Então tem esse gostinho. Naruto marca muito a minha vida, realmente. E agora ver o meu filho assistindo Naruto, sabe? É muito marcante. Meu filho pediu pra comprar um cosplay de Sasuke pra ele. Vocês acreditam nisso? Eu comprei um cosplay de Sasuke pra eles, mandei fazer. Então é muito legal isso, né, gente? Eu acho que é algo único, assim. Além de você já ter sido fã da série, aí dublou, aí dirigiu, e agora passando isso pro seu filho, fica uma marca ali que eu acho que nada substitui esse sentimento. Ele pediu, olha só que coisa, ele falou assim, papai, fala lá no estúdio que eu quero fazer um figurante do Boruto. Ele fez um menininho em qualquer episódio do Boruto. Muito bom. Gente, tem uma organizadora do evento que vai ficar com os papeizinhos. Ela daqui a pouco deve aparecer. Brenda? Cadê tá aqui? Pronto. Ela vai estar com os papeizinhos e caneta para quem quiser fazer perguntas, ok? Então, ela vai se posicionar ali no canto esquerdo do palco, tá? Ela tá aí com os papéis e caneta. Quem quiser fazer pergunta é só levantar a mão que ela vai falar com vocês, tá? Outra pergunta sobre... Não. Eu vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Vamos falar rapidamente de Dragon Ball. Como é que foi, assim, eu confesso, na minha memória que eu não lembro o que veio primeiro aqui no Brasil. Se foi Dragon Ball ou se foi Dragon Ball Z. Foi Dragon Ball. Foi Dragon Ball que chegou primeiro. Dragon Ball primeiro. Que foi feito pela Noeli Santistema. É que quando foi redublar pra Globo, a Noeli morava nos Estados Unidos. E eles não queriam que fosse criança, porque tinha que ser a toque de cara. E criança é mais devagar, tem um problema de colégio. E aí pediram um teste, foi lá na Alamo. Aí o Wendel, o cara de pau, quis fazer o teste. Aí ele entrou no estúdio também, ele veio fazer. Aí eu falei, tem vergonha não, rapaz? Não dá pra você não.
Aí eu fiz o teste, mas alguém tinha feito também, não lembro quem foi. E aí a Globo gostou da minha voz, e aí eu fiz. Só que eu já tinha dublado no Dragon Ball Z, o Caos. Caos, isso. Exato. Aí quando apareceu no Dragon Ball, ele foi substituído. Mas o primeiro a ser dublado foi o Dragon Ball. Dragon Ball mesmo. Isso. É que eu acho que pouca gente lembra dessa versão no SBT. Exatamente. Porque a que acabou ficando famosa, entre aspas, foi a da Globinho, que inclusive esses dias o pessoal deve ter visto, eu fiz uma chamada que o Dragon Ball voltou para o Globoplay. Sim. Então, aí o pessoal, nossa, que delícia, que não sei o que. E é muito gostoso. Eu adorei dublar. E tem uma curiosidade sobre o Dragon Ball. Eu gravei todos os episódios pra Globo. E aí perderam do 61 em diante. Eu tive que redublar. Do 61 em diante eu dublei 2 vezes. Acredita nisso? Coisas da dublagem, né? Arquivos perdidos aí que ninguém sabe. Pois é, porque assim, até os 60 a gente gravou na Alamo. Do 61 em diante foi feito na DPM, o Dragon Ball. E foi de lá que perdeu. Aí a Globo perdeu lá, não sei o que aconteceu. E a gente dublou de novo. Então eu dublei 2 vezes do 61 pra frente. Isso, a Úrsula, ela. Acho que a gente pode dizer assim, que Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros são. Tudo bem, tem Pokémon, Digimon e tal, mas assim, desses que bombaram bastante, são 3 carros-chefes, assim. E você, por coincidência ou não, acabou entrando no último que talvez faltasse nesse ranking, que foi Cavaleiros do Zodíaco da Netflix, substituindo o Ulisses pela troca da personagem também, do show, da show, né? Como é que foi essa... Gente, você sabe que foi um presentaço. Eu estava viajando e aí eu recebi uma escala para gravar um trailer. Só que toda hora caía a ligação e a pessoa me explicou o que era. Ela falou, não, porque é super importante, não sei o quê. Quando eu cheguei na Vox, que foi onde foi feito o Cavaleiros, eu entrei no estúdio, era o Bretas dirigindo. Eu, Bretas, o que é isso? Aí ele, o Shun virou a Shun e você vai substituir o Ulisses. Cara, eu desacreditei, eu fiquei assim passada, tipo, realmente eu tomei um choque, fiquei muito feliz pela confiança. A escolha depois, eu achei que tinha sido a casa que tinha me indicado, mas a escolha foi da Netflix. Esses dias, inclusive, eu conheci a menina que me indicou. E aí, eu achei muito legal, porque assim, hoje, eu sou uma das poucas que posso dizer literalmente que eu divido 2 personagens. O Goku, que eu divido com o Wendel, que eu brinco que eu sou o Gokuzinho e ele é o Gokuzão. E aí, a Shu, que eu divido com o Ulisses. Então, nossa, foi um prêmio. E muita gente falou, pô, agora, filha, zerou a vida, né? Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí eu me senti bem feliz e honrada com um prêmio, né? Com um presente desses. E o Robson também, recentemente, como ele falou, dirigiu Encanto, dirigiu Red, 2 produções da Disney, né, Disney Plus. Como é que foi essas experiências e como a gente estava conversando agora no almoço, você falou de semiótica, eu imagino que quando você assistiu, você também percebeu as mensagens do filme. Como é que foi essa experiência de direção? Não tem como, assim, esses dias eu até estava dublando um filme, e aí eu falei, olha, isso significa isso, isso. E aí, nossa, o diretor falou, você presta atenção na dublagem, para de ficar analisando o filme. Eu falei, mas eu não faço força para analisar o filme. Porque depois de 10, eu fiz mestrado e doutorado em comunicação e semiótica. Então na hora que eu olho qualquer coisa assim, eu já analisei, não faço força, já foi, analisou, né? Mas eu dirigi as últimas 3 grandes animações da Disney, né? Que foi Raya e o Último Dragão, depois foi o Encanto e depois foi o Red. Quer dizer, as 2 últimas animações foi Raya e Encanto. O Red já é Pixar, já é outra coisa, né? Mas as 2 últimas grandes da Disney foi eu que eu dirigi. E é um prazer e uma honra e uma enorme responsabilidade, né?
a gente sabe o tamanho que tem essas produções. Eu nunca imaginei que eu fosse dirigir nada assim. A Úrsula, que me acompanha, já deve ter escutado isso de ouvir em outros eventos. Quando eu comecei a dublar, eu que não vinha da dublagem, eu não era nem fã de dublagem, eu não entendia nada de dublagem. A primeira coisa que eu pensei na hora que eu comecei a dublar, eu falei, cara, imagina que legal se eu dublasse um filme da Disney. Ficou isso na minha cabeça, né? E eu comecei a dublar e vi que não ia dublar nenhum filme da Disney. Porque os filmes da Disney, os desenhos da Disney não eram feitos em São Paulo. Eram todos feitos no Rio de Janeiro. Então, aceita que dói menos, eu falei, eu nunca vou dublar nenhum personagem da Disney de desenho, né? Então foram muitos anos, e aí de repente veio um primeiro filme para São Paulo, que foi o Detona Ralph, que eu não dublei ninguém, quem foram os Star Talents, né? Teve o Thiago Abravanel e uma menina lá que eu não sei o nome dela. E o segundo desenho que veio para São Paulo, da Disney, foi Operação Big Hero. E aí eu fiz o teste pro Hero e eu ganhei. Então assim, eu sou o primeiro dublador que não é Star Talent que dublou uma animação de cinema da Disney em São Paulo, que foi a Operação Big Hero. Como protagonista, né? Como protagonista, Como protagonista. E foi demais, assim, porque eu lembro que eu fui assistir no cinema com o meu filho, ele tinha 2 anos e pouquinho. E assim, se assistir um filme, é quase que uma realização de um sonho, assim, né? E aí, alguns anos depois, agora, recentemente, poder dirigir essas produções, né? Tá do outro lado disso tudo, né? Também. Então, pra mim, assim, não tem muitas palavras pra dizer, porque talvez tenha sido uma coisa que eu quisesse muito no passado e aconteceu muito naturalmente, assim, sem claro, tem o esforço da vida, da amadurecimento profissional, mas aconteceu, caiu no meu colo de repente, assim, e eu pude fazer esses trabalhos, assim, são trabalhos muito queridos, né? O Red também é muito legal, essa relação de mãe com filha, sobre amadurecimento, e também a mesma coisa que o Naruto, é sobre você entender, mas o dela é mais profundo do Red, né? É sobre entender a sua fera interior, mas entender que a sua fera interior foi criada pelas feras interiores dos seus antepassados. Então, suas sombras, os seus medos, fazem parte dos medos e sombras dos seus pais e dos seus avós, né? E do encanto, que é uma coisa que está muito em tona hoje, né? Que a gente fala sobre a perfeição. Todo mundo busca ser perfeito, precisa ser perfeito, parecer perfeito pro outro, né? Mas ninguém é perfeito. E a gente tem que saber lidar com as nossas imperfeições. E saber que tem vida, mesmo se a vela apagar, né? Então, são 2 produções muito importantes, assim. E é por isso que não falamos do Bruno. Vou pegar aqui as perguntinhas. Temos